Chegamos agora no terceiro dos 8 capítulos, e a verdade é que o terceiro é meio que uma continuação do capítulo anterior, do segundo capítulo, que é ligado com a intenção, ao quanto tem que ser pura a intenção da pessoa no cumprimento das mitzvot, só que ele segue um pouco mais à frente para a questão do limud Torá, para a questão do estudo de Torá. O quanto a pessoa tem que estudar a Torá lishma, o quanto a intenção da pessoa a estudar a Torá tem que ser para cumprir a mitzvah de estudo de Torá. Então vamos só recapitular um pouquinho o que a gente viu no Perek Bet, para poder continuar e seguir em frente para o Perek Gimel. No Perek Bet a gente viu que existem dois focos no cumprimento da mitzvah, a questão da intenção da pessoa, o porquê ele cumpre a mitzvah, e a questão da mitzvah prática. Obviamente a mitzvah prática, quando a gente diz somente o cumprimento físico da mitzvah, que o Nefesh HaChaim fala que esse daqui é o principal foco não é na intenção, porque a intenção não é para qualquer um, nem todo mundo tem a capacidade de intelectual de se desenvolver, ou a questão de tempo também, de dedicar tempo para entender e se conectar com a profundidade das mitzvot. O principal das mitzvot é a questão prática. A gente não está falando aqui que as mitzvot são questões técnicas. Pega o tefilim, coloca a caixinha no braço, dá as voltas e acabou por aí. Com certeza as mitzvot, elas têm um lado espiritual, elas são mitzvot, elas são tzivuim, elas são mandamentos de Akadosh Baruch Hu, certo? Elas têm uma questão aqui de kedushá, de espiritualidade, não é só tipo, uma coisa técnica que todo mundo tem que fazer. Existe uma kavaná inicial, uma kavaná que é válida para todas as mitzvot, na qual a pessoa sabe, ele tem a consciência, ele tem a noção de que ele está cumprindo Retzon Hashem, ele está fazendo a vontade de Akadosh Baruch Hu. O quanto ele consegue desenvolver, qual é o motivo, qual é a vontade específica de Akadosh Baruch Hu nessa mitzvah, diferente de outras mitzvot, aqui já é algo a mais, que fala no Nefesh HaChaim, não é obrigatório, mas a compreensão inicial, a consciência de que esse ato é Retzon Hashem, é o que dá valor para ele, e faz com que ele seja uma mitzvah, independente da profundidade, da compreensão que a pessoa tem da relação entre essa mitzvah e todas as outras mitzvot. A pessoa pode ter essa kavaná de que esse é o Retzon Hashem nas 613 mitzvot que ele cumprir, e está perfeito, fala na Nefesh HaChaim. Se ele conseguir aprofundar mais em algumas, ótimo, mas se ele tem a kavaná inicial de que isso daqui é o Retzon Hashem, esse é o principal, já cumpriu a mitzvah. Então ele precisa fazer o ato e ter uma kavaná mínima. Fala na Nefesh HaChaim, além das mitzvot, nós temos uma mitzvah especial, a mitzvah mais especial de todas as mitzvot, uma mitzvah que é chamada de que ela é shkulá keneget kol mitzvot, ela é válida como todas as outras. Ou seja, shakul, em hebraico, é de peso, de escola, é pesar. O peso dela é igual ao peso de todas as outras mitzvot. Ou seja, a gente colocar na balança 612 mitzvot. Em uma balança, uma mitzvah específica, essa é uma mitzvah, ela é equivalente a todas as outras. Qual mitzvah é essa? A mitzvah de limud Torah. A mitzvah de estudar a Torah. E assim também como nas mitzvot, na mitzvah de estudar a Torah, nós temos a possibilidade da pessoa cumprir o estudo de Torá como se deve, com a intenção correta, sabendo o que ele está buscando aqui, por que ele está estudando, por que a Kadosh Baruch Hu deu essa mitzvah, ou nós temos o Limud Torá, Leshem Limud Torá, porque a pessoa tem que estudar Torá, é parte do Retzon Hashem, que todo Yehudi estude Torá e aprenda a Torá, aprenda o que está escrito lá. Então, por isso que eu faço. Quando a gente analisa a mitzvah de Limud Torá, a gente pode sempre ter aqui 3 níveis, digamos assim. Existe o nível perfeito, em que a pessoa estuda a Torá lishma. Leshem Torá, a pessoa estuda a Torá pelo motivo correto. Isso a gente vai tratar bastante lá para frente, no último portão. Por que estudar Torá? Realmente, será que a meta da Torá é só decorar tudo que está escrito lá? Qual é a meta ultimativa, digamos assim, no estudo de Torá? Para que a gente estuda? A gente vai estudar bastante no último Perek. Mas é possível estudar a Torá também por motivos mundanos, sabe? Todo mundo estuda, eu quero estudar também, ou pega mal se eu não souber nada, ou olha, o pessoal, se eu souber bem, se eu souber bastante, as pessoas vão me lechabed, vão me valorizar. Esse é um estudo de Torá que ele não é na melhor das intenções, mas ele é válido, não é nada anti, não é nada contrário. Existe o estudo de Torá em que a pessoa estuda o texto somente para achar perguntas e provocar, isso daqui é com certeza errado. Mas os 2 primeiros, no qual a pessoa estuda a Torá com a melhor das intenções, com a intenção correta, ou se a pessoa estuda a Torá com uma segunda intenção, algo por trás, ele ganha alguma coisa com isso no dia a dia dele, não questões espirituais, ele ganha alguma coisa na sociedade, isso daqui também não é tão ruim. Isso falaram Hazal, que é melhor, Leolam ilmad adam, deixa eu achar aqui, Leolam yasok adam batorá bemitzvot afilo shelo lishma, shemitoch shelo lishma ba lishma. Hazal falaram para a gente o seguinte, que a pessoa deve sempre estudar a Torá e cumprir mitzvot,
mesmo que ele faça isso, shelo lishma, não da melhor maneira possível. Que através do shelo lishma, a pessoa chega no lishma. Através da maneira mediana, digamos assim, aceitável, a pessoa vai chegar no melhor possível. Fala na Nefesh HaChaim para a gente o seguinte. Primeiro, tem que saber, quando a gente diz que o Limud Torá é maior do que qualquer mitzvah, isso significa que mesmo que a pessoa estude Torá sem a melhor das intenções, isso é melhor do que qualquer mitzvah bem intencionada. Então, se a gente falou que tem um risco muito grande em colocar o principal foco na kavaná, na intenção, porque isso vai afastar as pessoas das mitzvot, vão achar que, olha, se eu não faço a mitzvah do melhor jeito possível, então nem tem por que fazer, o vai falar mais sobre isso no quarto Perek, com relação à Torá, mais ainda. Se a pessoa achar que se ele não tem a kavaná mais pura, o melhor pensamento na hora do estudo de Torá, e por causa disso nem vale a pena para ele estudar, o estudo de Torá dele não vale nada, porque não é feito da melhor forma possível, você está destruindo o povo judeu, porque o povo judeu sem Torá não é nada. Isso daqui é chamado, ou ele traz coisas bem pesadas com relação a isso, ele fala o seguinte, fala, olha, a gente encontra alguém que é chamado apicores. Apicores é um tipo de pessoa que está escrito em Hazal, que ele não tem Olam Abá. Pelo contrário, ele vai para o Geinom acaba e ele não acaba de sofrer. Quer dizer, são pessoas que realmente saíram do caminho completamente. Quem é esse tipo de pessoa? É aquele que mevazet Talmidei Chachamim, aquele que despreza os estudiosos de Torá. Alguém que despreza alguém que estuda Torá, que sabe Torá, alguém que despreza essa pessoa pelo estudo dele, isso daqui é chamado de apicores, essa pessoa não tem Olam Abá. Fala Nefesh HaChaim, alguém que ele cria a ideia de que estudo de Torá somente é válido se ele é feito da melhor forma possível, e se a pessoa estuda com qualquer pensamento secundário, esse estudo de Torá é inválido, e isso causa com que as pessoas se afastem do estudo de Torá e deixem de estudar, consequentemente, não é só que você está desprezando Talmidei Chachamim, você está evitando que Talmidei Chachamim, que grandes estudiosos sejam criados. Se as pessoas acharem que o meu estudo de Torá só é válido se eu chegar lá em cima, meu estudo de Torá só é válido se eu fizer da melhor forma possível, mas se eu fizer mais ou menos não vale, se eu não tenho a melhor das intenções não vale, então nem vou estudar. E com a pessoa que não estudou, nunca vai chegar a ser um Talmid Chacham, nunca vai chegar a ser alguém estudioso. Então, fala na Nefesh HaChaim, essa pessoa que causa com que outros evitem de estudar a Torá, deixem de estudar a Torá porque eles acham que precisa ser a melhor, o estudo tem que ser com a melhor das intenções, e uma intenção mais ou menos não é válido, não só que ele despreza Talmidei Chachamim, ele impede que Talmidei Chachamim sejam criados, ele impede que as pessoas se dediquem ao estudo de Torá. Esse tipo de pessoa, alguém que leva outros Eudim a pensarem que o estudo de Torá que não é feito da melhor forma possível, com a melhor das intenções, não é válido, e por isso ele não vai estudar, esse tipo de pessoa vai direto para o Geinom, não tem Olam Abá. Então fala para a gente o Nefesh HaChaim, não só com relação a mitzvot, assim também com relação a Limud Torá. A gente tem que saber que o Limud Torá, igual nas mitzvot, ele tem lados, ele tem aspectos diferentes, ele tem modos diferentes pelo qual a pessoa chega no Limud Torá. E como tudo na vida, nós temos três lados, mitzvah, verá e reshut. Nós temos o lado bom, o lado da mitzvah, o lado da verá, o lado negativo, e tem o lado permissível, o lado que é chamado de reshut. São coisas permissíveis do dia a dia, da nossa vida. O estudo de Torá, com certeza, se a pessoa conseguir estudar a Torá, lishma, ótimo. Mas todo estudo de Torá que é feito com boa intenção, eu estudo porque preciso estudar, ou eu estudo porque é importante estudar, ou até eu estudo porque todo mundo estuda e eu também quero fazer parte, ou até pelo sentido de que, olha, todo mundo estuda, eu vou ganhar alguma coisa aqui socialmente, ainda é beceder. Enquanto não for contra, enquanto não for estudar só para achar perguntas, só para provocar, é beceder. Fala mais ainda na Nefesh HaChaim. Hazal disseram que Leulam Yasok Adam Batorá Lishma, Shelo Lishma, Shemitoch Shelo Lishma Ba Lishma. Hazal falaram o seguinte, a pessoa deve sempre estudar Shelo Lishma. Mesmo que a pessoa não tenha a melhor das intenções, ele deve estudar a Torá. Porque através disso ele vai conseguir chegar na Torá Lishma. Somente passando pela primeira etapa, na etapa na qual ele estuda sem grandes pensamentos, sem impureza demais, só através disso ele vai conseguir chegar no fim, ele vai conseguir chegar na Torá final. Por quê? Porque precisa passar por isso. Então, falando Nefesh HaChaim, é impossível você chegar no nível mais alto de estudo se você não passar pelo nível mais baixo. É como uma escada. Você quer chegar no lugar mais alto da escada, você tem que passar de degrau em degrau. Você tem que ir um a um. Depois que você vai passar pelos níveis mais baixos, você vai conseguir chegar lá em cima. É impossível chegar diretamente lá em cima, a pessoa tem que passar algumas etapas para conseguir chegar lá. Por exemplo, agora em Brachot fala para a gente
alguém que ele vê que ele está sofrendo isurim, tem muitas dificuldades, muitos problemas na vida dele, ele tem que ele tem que verificar o dia a dia dele, como estão as mitzvot, como estão as averot, se ele está realmente seguindo a vontade de Akadosh Baruch Hu, se ele está cumprindo mitzvot como deve, se ele está evitando fazer averot. E aí agora fala algo interessante, agora fala, olha, se você não achou nenhum motivo para sofrer tanto, sua vida, de forma geral, você faz as coisas como se deve, você cumpre as mitzvot, você é uma boa pessoa, suas averot estão em fogo baixo, você está controlando isso. Se a pessoa não achou nenhum motivo para receber o que ele recebe, e telebe biltul Torá. Verifica se não está faltando o estudo de Torá. Agora, a pergunta que surge é o seguinte, olha, a pessoa está recebendo isurim, está sofrendo na vida. E ele verificou. Hazal falando para ele, olha, verifica seu dia a dia, o que você faz, o que você não faz, está tudo em ordem. Faz um Heshbon Nefesh, calcula aí, verifica a sua vida realmente, por que está acontecendo com você. Se você não achou nada, deve ser que tem Bitul Torá, deve ser que você está deixando de estudar a Torá, mas espera aí, na hora que você verificou tudo o que você está fazendo, era parte do estudo de Torá, a estudo de Torá é parte obrigatória do dia de um Yehudi. Então, como pode ser que na primeira vez que ele foi verificar o que ele faz no dia a dia, o que está faltando, ele não achou lá o Bitul Torá? Como ele não encontrou isso? Como pode ser que alguém verificou o dia inteiro dele, viu tudo que ele faz, falou, olha, não mereço o que está acontecendo comigo, então deve ser culpa do quê? Deve ser falta de estudo de Torá. Mas se tem falta de estudo de Torá na vida da pessoa, então já na primeira verificação ele deve ter percebido que, olha, eu podia estudar 2 horas por dia, eu estou estudando só 15 minutos, então está claro por que isso acontece comigo. Como de repente ficou para segundo plano? Como no primeiro momento ele não percebeu que é isso que aconteceu? A explicação aqui é o seguinte, fala, olha, está se tratando de alguém que realmente estuda, ele cumpre mitzvot, ele faz tudo como se deve. Mas se mesmo assim ele verificou tudo e não achou o problema dele, ele não achou o que causa tal isurim, deve ser que a Torá que ele está estudando está incompleta. A Torá que ele está estudando está sendo a tal ponto que ele nem consegue compreender o que tem de errado. Pode ser que ele não tem conhecimento suficiente para perceber as averot que ele está fazendo no dia a dia. Às vezes tem coisas que ele acha que ele está fazendo certo, mas ele está fazendo errado. Ele está colocando o tefilim de forma errada. Ele está cumprindo o Shabbat de forma errada. Então, se a pessoa não encontrou nada de errado no dia a dia dele, mesmo assim ele tem isurim, deve ser que o estudo de Torá dele não está completo. Isso daqui funciona também na nossa questão. Como você pode chegar em Torá Lishma? Como você pode chegar na pureza do coração e do pensamento no estudo de Torá? Você só pode chegar lá se você sentar e estudar e começar a aprender, começar a tentar entender o que tem por trás do estudo de Torá, qual a importância dele. Se você estudar o quarto portão do Nefesh HaChaim, você vai poder começar a entender. Mas não, então a gente fica num paradoxo. Se eu preciso estudar a Torá Lishma do melhor jeito possível, mas para entender o melhor jeito possível de estudar a Torá, eu preciso começar a estudar na prática, quando eu ainda não tenho o melhor dos pensamentos, mas se eu não tenho o melhor dos pensamentos, a melhor das intenções, eu não posso estudar a Torá ainda, eu fiquei complicado aqui, eu fiquei num paradoxo em que eu não tenho como chegar no estudo de Torá Lishma. Então eu falo, Nefesh HaChaim, realmente, no começo do estudo, não tem Torá Lishma. No começo do estudo, a pessoa nunca estudou Torá, nem sabe o significado, nem sabe por que ele estuda. Ele vai estudar pelos motivos normais que muita gente estuda. A partir daqui, aos poucos, ele vai conseguir chegar na Torá Lishma. Mas isso não diminui em nada o estudo da pessoa Shelo Lishma. Então, falo Nefesh HaChaim, do mesmo jeito que no segundo pérez que a gente viu sobre mitzvot, que quando você coloca o foco demais na intenção, na kavaná das pessoas, você enfraquece o cumprimento das mitzvot, porque as pessoas acham que, olha, se eu não fiz do melhor jeito possível, não vale. Assim também no terceiro pérez, que ele fala especificamente do estudo de Torá, alguém que evita, que causa com que pessoas deixem de estudar a Torá porque acham que eles não fazem bem o suficiente, então não vale nada, esse tipo de pessoa, ele é chamado de apikores, ele não tem olam haba. Muito pelo contrário, o Gui não acaba, ele não acaba. Certo? Então, fala Nefesh HaChaim, a intenção, a Torá Lishma, todos os ideais do cumprimento das mitzvot, eles são ótimos, eles são muito bons, mas no fundo, na prática, para cumprir as mitzvot e para elas estarem 100%, é suficiente que a pessoa tenha uma intenção mínima de cumprir mitzvot, cumprir a vontade de Akadosh Baruch Hu, estudar a Torá. E no estudo de Torá a gente tem até um pouquinho mais, mesmo que a pessoa tenha alguma intenção particular, ele vai ganhar alguma coisa com isso, ainda está em ordem, enquanto não é contra, enquanto ele não é anti. Mas se ele estuda a Torá por qualquer motivo, porque alguém chamou ele para estudar, ele não conseguiu falar não, ele está lá sentado estudando, isso daqui também é válido, esse estudo de Torá também é 100%. Exato, em breve seguimos em frente. Tchau, tchau.